Uma das experiências que eu tive que mais me ensinaram sobre habilidades sociais foi quando eu fiz intercâmbio na Colômbia. Eu fui para uma cidadezinha bem pequena chamada Monteria, e foi aí que eu percebi, ficando em casa de família, trabalhando numa ONG também, foi lá que eu percebi que na verdade a linguagem é o de menos. Espanhol todo brasileiro fala, né? A gente já nasce aí bilíngue, mais ou menos. O problema é que nem sempre eles nos entendem. A gente faz aquela enrolation toda, né? A gente até entende eles, se eles quiserem, né? Se eles tiverem vontade de se comunicar com a gente entende. Porque eles falam mais devagar e aí a gente consegue ir pelos sinônimos, né? Se eles não estão afim de deixar a gente entender, a gente não vai entender, não. Mas eles têm muita dificuldade de nos entender se a gente não fala o tal do portunhol. Mas, como eu estava dizendo, a linguagem é o mais tranquilo, né? A língua, essa comunicação. Meia dúzia de palavras, um mês estudando Duolingo ali, você consegue se virar e ir para onde você tem que ir. O problema são os outros detalhes dessa língua, né? Eu costumo dizer que habilidades sociais, né? As habilidades sociais são muito além da comunicação, de um conjunto de palavras. A gente tem também, claro que na Colômbia é um pouco mais tranquilo, até por causa da América Latina, enfim. Mas se eu estou falando da Índia, por exemplo, que tem costumes muito diferentes do nosso, né? Então, é preciso aprender sobre a religião daquelas pessoas, para que você não ofenda elas, né? É preciso aprender sobre palavras que têm duplo sentido, né? Justamente para não ter... Então, eu tive uma das experiências na Colômbia foi essa. Eu já tinha ouvido umas piadinhas aqui no Brasil, né, referente a um ônibus. Quem quiser procurar, fica à vontade. Mas quando eu cheguei lá, foi uma das primeiras coisas que eles vieram me perguntar. Né? Então, assim, é verdade que tal palavra significa tal coisa no Brasil? Eu olhei assim e falei, é verdade, né? Então, assim, e é uma ofensa, né? É um palavrão, enfim. Então, é muito importante que a gente aprenda sobre isso, né? Que a gente aprenda sobre esses costumes para conseguir conviver com aquela população diferente. E a gente não está falando só... alimentação também. Então, uma vez eu morei numa casa de família, né? Um excelente costume deles é tomar sopa, um calor de 40 graus, 40 graus. E eu e um chileno, né? Rosa é maravilhoso, a gente almoçava juntos nessa ONG todo dia, né? E eles têm o hábito de tomar sopa e seco. Então, a sopa primeiro e depois o almoço mesmo, a comida. Mas um calor de 40 graus, você suando e tomando sopa. Mas assim, eles tinham preparado pra gente, todas as crianças tomando junto, né? E a gente, tipo, por quê? Né? Por que vocês tomam sopa nesse calor? Mas tudo bem, né? Então, assim, ir aprendendo esses costumes. Um dia que eu achei um abacaxi dentro de um croissant de presunto de queijo com abacaxi dentro. Falei, gente, mas o que é isso, né? E a verdade é que a gente não precisa ir muito longe, assim, tão longe, né? Claro que se for quanto mais longe, quanto mais diferente, né? Mais inusitada vai ser a sua experiência, mais você vai ter que aprender sobre essas questões culturais. Mas a verdade é que não precisa ir tão longe. Então, no Nordeste, por exemplo, né? Uma vez eu fui numa festa junina, o maior São João do Brasil, né? E eu tava feliz que eu ia comer canjica. Falei assim, eu vou comer canjica, eu amo canjica, eu vou comer canjica. Não era canjica, era curau, e eu detesto curau, né? E não achei canjica em lugar nenhum, realmente não tinha. Aliás, nordestinos, me ajudem. Como chama canjica para da próxima vez eu não me iludir? Tá bom, Mário, bonitinhas suas histórias, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, gente, é que essas habilidades sociais são muito mais do que aprender a falar. Quando a gente está trabalhando com uma criança, com um adolescente, independente de se com desenvolvimento atípico ou sem desenvolvimento atípico, porque vamos ver, quem aqui é 100% bom em habilidades sociais? Quem aqui sabe sair de qualquer situação, em qualquer contexto, né? Eu duvido que tenha alguém que fala, não, eu manjo, né? Duvido. Entendeu? A gente tem muita dificuldade, nós neurotípicos temos muita dificuldade, que não tem problema com relacionamento. Quem aqui não falou batata e a pessoa entendeu o abacaxi, né?
é muito diferente, é aquela história, né, entre o que eu penso, né, o que eu quero dizer, o que eu penso, o que eu falo, o que você escuta, o que você entende, o que você interpreta, sabe assim? É uma distância muito longa, né? Então tem vários lugares aí para essa comunicação se perder. Alguns autistas que eu conheço falam sobre isso, né, de que às vezes eles se sentem como se aquela não fosse a língua materna deles, né? Como a gente se sente quando a gente sabe, sei lá, inglês e tá numa conversa com americanos. Então só tem você de brasileiro, só tem você de estrangeiro e todo mundo americano. Aí eles fazem uma piada, alguma coisa, você entende as palavras que eles falaram, tipo, você sabe o significado daquelas palavras, mas você não entende muito bem a graça, então você fica um pouco perdido. Eles falam que às vezes eles se sentem dessa maneira, como se eles não fossem nativos, como se eles tivessem que o tempo todo aprender essa linguagem. Isso tem muito a ver com o duplo sentido, ironia, né? Essas expressões um pouco diferentes. E que fazem parte, que compõem essa linguagem. Então, habilidades sociais não é só um conjunto de palavras, né? É também a forma como eu me visto, é também a forma como as minhas expressões não verbais, né? Então, a forma como eu gesticulo, o meu contato visual. Mas e aí, Mari, isso quer dizer que eu preciso me encaixar? Eu não diria encaixar, eu diria ampliar repertório para que a gente possa escolher, né? Então, se o meu padrão de funcionamento é agressivo, né, eu só sei ser agressivo, a única forma que eu sei fazer. É como se eu tivesse só uma ferramenta. Eu só tenho uma ferramenta para usar, né? Eu não tenho outras. E isso me limita. Então, se eu vou numa entrevista de emprego, isso pode me atrapalhar, né? E, de novo, eu não estou falando só de desenvolvimento atípico, eu estou falando de todos nós, né? Todos nós, seres humanos, que temos dificuldades em socializar. Se o meu padrão é, então, eu sou, é a síndrome de Gabriela, né? Meu professor que falava, é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente se desenvolve até morrer, né? Só que a gente só vai conseguir esse desenvolvimento conforme a gente lida com os diferentes, né? Com pessoas diferentes de nós e que fazem com que a gente comece a aprender a usar ferramentas também diferentes. Então eu acho que aí tem dois pontos. Um lado, na verdade 3 pontos. Então a gente tem um lado que tem a ver com respeito. Então, se eu estou na casa de uma outra pessoa, seja essa casa uma casa mesmo, ou um país diferente, né? Eu tô na casa de uma outra pessoa, eu preciso respeitar as regras daquela casa. Que horas que eles comem, que horas que eles acordam, o que eles comem, né? Eu não posso pedir que o cardápio inteiro tudo mude só por causa só porque a bonita tá ali, né? Então, assim, é importante que se eu tô habituada a me vestir de uma determinada maneira, e isso ofende aquelas pessoas. Enfim, quando a gente está falando, por exemplo, da Índia, como comentei, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Mas, mesmo muito menos, então eu vou na casa de uma amiga minha e a família tem o hábito de jantar todo mundo junto, e eu não tenho esse hábito na minha casa. E aí? Né? Então, acredito que vamos jantar todo mundo junto, né? Eu não acho que isso me anule os meus próprios costumes quando eu entro em contato com isso, quando eu respeito costumes alheios. A mesma coisa com relação à oração. Então, algumas famílias que fazem uma oração em torno da mesa. Não é um hábito na minha família, mas e aí? Eu faço o quê? Né? Então, assim, a minha tendência é ficar quieta, né? Independente das crenças, e ouvir, esperar, guardar com todo mundo e respeitar, né? Então, nesse sentido, uma vez eu vi um menino também que eu não conhecia ele muito, era uma palestra de que ele tinha feito o Ramadã, né? Então aquele jejum religioso, né? Participou, né? Isso muda a religião dele? Não, ele estava entrando ali naqueles costumes de uma casa que ele estava sendo convidado, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma ampliação das minhas ferramentas. Então, quando eu lido com o diferente,
quando eu me adapto a ele, não, naquele momento, então eu não estou mudando a minha personalidade, eu estou me adaptando àquela situação, eu fico mais flexível, eu fico mais maleável, eu aprendo coisas diferentes. E eu posso, inclusive, gostar de muitas dessas coisas. Então, como que eu vou saber, como que eu saberia que, sei lá, que eu gosto muito de comida japonesa, hoje eu gosto, mas quem me conheceu há 10 anos atrás sabia que eu detestava, né? Açaí, comida japonesa, detestava. Mas a partir do momento que você vai aprendendo a conviver com as pessoas, né? Você sai, a pessoa fala, vamos comer açaí, você fala, açaí de novo, né? Então você vai, você participa, você come um pouco e você vai ampliando esse seu repertório. Você passa a realmente gostar daquilo. E hoje eu realmente gosto. Então não foi uma mudança na minha personalidade, foi uma ampliação das minhas possibilidades. Mas a última coisa é muito importante também. Saber essas regrinhas sociais, entender como elas funcionam, né? Precisa ter a ver com os meus interesses, né? Então, eu quero respeitar, eu quero passar numa entrevista de emprego específica, então eu vou me vestir de acordo para aquilo. Eu estou indo no casamento de uma outra pessoa, então eu vou me vestir de acordo. Mas isso não quer dizer que eu tenha que aceitar as regras sociais. Então, tanto que a gente tem mudanças nessas regras, né? Se antigamente a mulher não podia usar calça, por exemplo, hoje ela pode. Por quê? Porque isso foi começando a ser contestado. Então, se antigamente a gente via poucas pessoas tatuadas, poucas pessoas de cabelo colorido, hoje a gente vê mais, a mesma coisa o piercing. Então, são coisas que começam a ser mais aceitadas, né? E por que elas começam a ser mais aceitadas? Porque elas começam a ser mais vistas. As primeiras pessoas que contestaram essas regrinhas sociais, né? Elas provavelmente foram muito julgadas. Mas ao longo do tempo, conforme outras pessoas vão aderindo a isso, então a questão da vestimenta mesmo. Antigamente só era aceitável o terno em ambiente de trabalho, né? Hoje em dia, nosso querido Steve Jobs, né, que só usava tênis, né? E que mostrou que não é o meu sapato social que vai definir a minha inteligência, a minha capacidade. A gente ainda tem alguns lugares em que esse dress code, né, esse código de vestimenta ainda é muito restrito, né? Mas isso é uma coisa que vem mudando. Então, assim, é importante eu respeitar, é importante eu ampliar as minhas possibilidades para que eu consiga atingir melhor os meus objetivos, né? Então, naquela situação, eu quero ter um conjunto maior de ferramentas para poder lidar com aquilo. Então, quanto mais eu amplio, quanto mais eu conheço, mais fácil. Mas também é importante eu conhecer essas regras para eu contestar elas, aquelas que eu não concordo, e tudo bem. Mas é importante eu saber quais são até para poder discordar.